Olá pessoal, mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar de tipos de recrutamento de pessoas. O recrutamento pode ser interno, o recrutamento pode ser externo e o recrutamento pode ser misto. Pessoal, não deixa de te inscrever no canal e deixar o like. Deixa um comentário, nem que seja só um pontinho, que ajuda o professor. Olha só, pessoal, eu digo a vocês o seguinte, que existe um outro vídeo aqui no canal chamado Recrutamento e Seleção. Se você nunca estudou essa matéria, eu te aconselho primeiro a assistir o vídeo que a gente trata da diferença de recrutamento para seleção e aprofunda um pouquinho. Já neste vídeo, vamos falar dos tipos de recrutamento. Só relembrar para vocês aqui um instantinho. Qual é o lembrete? A principal diferença entre recrutamento e seleção, dentro do contexto, tá? Recrutar. Recrutar é atrair candidatos e selecionar é escolher. Então, recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Então, quando uma empresa, por exemplo, ela coloca um anúncio no jornal, precisa-se de engenheiros, isso é uma ação para atrair pessoas potencialmente qualificadas e capazes para ocupar uma vaga. Isso é uma ação de recrutamento. Colocar um anúncio no jornal. Agora, imagine que a partir desse anúncio apareceram 10 engenheiros, mas só temos 2 vagas. É preciso fazer um processo seletivo, uma seleção. A tarefa da seleção é escolher entre os candidatos recrutados aqueles que tenham maiores probabilidades de ajustar-se ao cargo vago e desempenhá-lo bem. Então, o papel do recrutamento é atrair pessoas, tá? Interessadas nas vagas que estão abertas. Agora, seleção já é o processo que vem depois, necessariamente depois. Tem que ser depois. A ordem é primeiro recruta, depois seleciona. Seleção tem como papel escolher. Por exemplo, fazer uma prova, por exemplo, realizar uma entrevista, tá bom? Nosso foco da aula de hoje é o recrutamento, atrair pessoas, mais precisamente os tipos de recrutamento. Então, nós temos 3 tipos de recrutamento: recrutamento interno, recrutamento externo e recrutamento misto. Antes de eu fazer a leitura que por sinal tem no PDF, baixa o PDF, nós vamos resolver aqui várias questões. No final, se possível, coloca lá quantas você acertou, 8/10, se caso sejam 10, coloca lá pra gente ter ideia do que está acontecendo aí, tá bom? Pessoal, eu tenho um cargo vago na empresa, estou precisando de uma pessoa para ocupá-lo. Eu posso procurar uma pessoa dentro da minha própria empresa para ocupar. Por exemplo, estou precisando de um gerente. É uma loja de vendas, tá? Ramo de vendas. Um gerente de vendas. Eu posso procurar, por exemplo, um supervisor de vendas que queira ocupar esse cargo. Isso seria recrutar dentro da minha própria empresa alguém para ocupar um cargo. Isso é um exemplo de recrutamento interno. Mas não precisa ser uma promoção. Por exemplo, nas agências bancárias, tem escriturário em todas elas. E aí, por exemplo, tem um cargo vago aqui na agência do centro da cidade. Eu preciso de um escriturário, mas eu quero alguém que já trabalha no banco, alguém que é escriturário de uma outra agência. Eu não vou promovê-lo, mas de repente é mais próximo da casa dele e ele prefere trabalhar aqui. Se eu colocar um aviso, quem quer vir para a agência central, algumas pessoas podem querer. Então, o recrutamento interno é quando você recruta, quando você procura pessoas dentro da sua própria empresa para ocupar um cargo vago. O recrutamento ele é externo
quando você procura lá no mercado pessoas que não trabalham na sua empresa. Você procura pessoas que têm interesse em ocupar um cargo na sua empresa. Recrutamento externo. E o recrutamento misto? Bem, pessoal, daqui a pouco nós vamos ver que recrutar uma pessoa dentro da nossa própria empresa para ocupar outro cargo, isso tem muitas vantagens, mas também tem muitas desvantagens, tá? Por exemplo, quando eu trago alguém de fora, eu trago sangue novo, ideias novas. Quando eu promovo alguém aqui dentro, eu mantenho. Eu não trago nada de novo, tá? Então, fica aquela coisa ali constante, aquele capital intelectual não aumenta. Isso é um lado. Mas, por outro lado, quando eu promovo alguém aqui dentro, é mais seguro. Eu já conheço a pessoa, já há muito tempo que trabalha comigo. Então, tanto recrutar... Daqui a pouco nós vamos ver uma lista grande de vantagens e desvantagens do recrutamento interno, vantagens e desvantagens de eu ir buscar pessoas lá fora, ou seja, do recrutamento externo. E aí, por que se criou o recrutamento misto? Para tentar pegar as vantagens tanto do interno quanto do externo e para tentar mitigar, minimizar as desvantagens tanto do interno quanto do externo. O que seria o recrutamento misto? É tipo assim, tem uma vaga de gerente na empresa, tá? E eu vou fazer uma seleção para escolher o melhor. Só que antes de eu fazer essa seleção, eu vou atrair pessoas. Primeiro, eu vou atrair pessoas de dentro da minha própria empresa. Por exemplo, fulano, ciclano, beltrano, eles têm capacidade, tenho certeza. Seleciona, vê se eles estão afim. Chama para participar da seleção. Mas ao mesmo tempo, lá fora, vai buscar pessoas interessadas nesse cargo de gerente. Aparece mais 6. Por exemplo, 6 lá de fora com mais 3 aqui de dentro. Todo mundo vai participar de uma bateria de testes, entrevistas. No momento que eu recruto pessoas dentro da empresa interessadas na vaga e também pessoas de fora, isso é o recrutamento misto, que vença o melhor. A lógica é que eu só devo usar o recrutamento interno se o meu funcionário atual ele tiver, no mínimo, no mesmo nível do candidato externo. Afinal de contas, o objetivo é lucro, o objetivo é o desempenho ótimo, alto desempenho. Se lá fora tem gente melhor, essa pessoa é que tem que ser a escolhida. Você só deve usar o recrutamento interno quando tá, lá fora não tiver gente melhor, do que. Tudo bem? Claro, dependendo do motivo que você está recrutando, você vai optar por qualquer um deles. Professor, então qual é o melhor deles? Não tem como dizer. De maneira genérica, nenhum é melhor do que o outro. Depende do propósito. Se, por exemplo, a minha empresa ela está estabilizada, ela está trabalhando direitinho e eu quero continuar, perpetuar essa maneira de ser e de agir. É melhor que eu promova alguém aqui de dentro mesmo, que já sabe como funciona. Se eu trouxer alguém de fora, ele vai vir cheio de ideias novas e ele vai querer mudar vai desestabilizar. Agora, por exemplo, o time não está funcionando, o time de futebol. Eu quero uma mudança radical. Traz um gerente, traz um técnico de fora, que é para poder mexer radicalmente nas estruturas, tá bom? Não vai aceitar na prova que existe um estilo de recrutamento que é melhor ou que é pior do que o outro. Recrutamento externo. Primeiro, bora falar. Conceituar. Já expliquei, mas vamos ler. O recrutamento externo funciona com candidatos vindos de fora, incidindo sobre candidatos reais ou potenciais, disponíveis ou aplicados em outras organizações, e pode envolver uma ou mais das seguintes técnicas: arquivos de candidatos, apresentação de candidatos espontaneamente ou indicados por funcionários atuais da empresa, cartazes, anúncios, conferências e palestras,
agências de recrutamento, etc. Os fatores tempo e custo, você tem dinheiro para gastar, para buscar esse talento? Então, você tem tempo? Não, eu preciso agora desse funcionário. Tempo e custo estão presentes de maneira decisiva na escolha do processo mais adequado. Então, você tem que ver, pessoal, que quando as pessoas trazem currículos e vão entregando aqui na nossa empresa, eles são pessoas que não trabalham na empresa. Então, selecionar através de currículos externos é um tipo de recrutamento externo, é uma fonte de recrutamento externo. Mas se eu digo assim, poxa, cara, tu trabalhas aqui, meu funcionário, tu és da minha confiança, por acaso tu não terias alguém tipo tu para me indicar para trabalhar aqui? Eu tenho, meu amigo. É sempre assim que as pessoas falam, né? Meu amigo. Pois é. Embora seja o meu funcionário querido que me indicou, como ele me indicou alguém de fora, isso é recrutamento externo. Ó, é o que ele está dizendo, apresentação de candidatos espontaneamente ou por funcionários da empresa. Contratar caça-talentos, os famosos headhunters, tá? Também é uma maneira de você procurar lá fora. Cada vez mais na área de tecnologia, o cara contrata uma pessoa para procurar, buscar no mercado alguém profundamente conhecedor, profundo conhecedor de um assunto. Então, o recrutamento externo funciona com candidatos vindos de fora, que não trabalhem na nossa empresa, mesmo que sejam indicados por alguém que trabalha na empresa. Já o recrutamento interno ocorre quando, havendo uma determinada vaga na empresa, a empresa procura preenchê-la através do remanejamento dos seus empregados, que pode acontecer de 3 maneiras. Podem ser promovidos. Movimentação vertical. Tem uma vaga de gerente. Promovo um vendedor a gerente, tá? Eu ocupei um cargo vago com um funcionário de dentro da empresa e foi através de uma promoção. É a movimentação vertical, mas não existe só essa, embora essa seja a mais famosa. Ou transferidos, movimentação horizontal. Ainda agora eu dei um exemplo. Tem escriturário em todas as agências bancárias. Eu transfiro um escriturário de uma agência para outra. O cargo dessa agência aqui está vago, eu trago de outra agência para cá. É a movimentação horizontal. Em bancos também é muito comum a transferência com promoção, que é a movimentação diagonal. É tipo assim, no interior do estado tem uma vaga de gerente. E aí, eu quero que seja alguém da nosso próprio banco. Aí lá na capital, por exemplo, tem um escriturário maravilhoso. Eu digo, tu não queres primeiro eu digo assim, tu não quer te transferir para o interior? Não, não quero. E se eu te promover a gerente e te transferir, tu aceitas? Sim, pronto. Então eu vou transferir, tá? E promovê-lo. Ou promover e transferir. Por isso que é diagonal. Tá bom? Porque você promove, tá? E depois você transfere, tá? Transferir e promover vai dar uma diagonal, tá bom? Então, mas o mais importante, embora isso aqui já tenha caído em algumas bancas de concurso, o mais importante é saber que o recrutamento interno ocorre quando, existindo um cargo vago, a empresa procura preenchê-la através do remanejamento dos seus empregados, tá? E o recrutamento misto ocorre quando se utiliza tanto fontes internas como fontes externas de recursos humanos, em face das vantagens e desvantagens dos recrutamentos interno e externo. Você procura interessados lá fora em ocupar uma vaga, procura interessados aqui dentro da empresa e junta o grupo para a próxima fase, que é a seleção, tá bom? Pessoal, agora nós vamos para o principal motivo deste vídeo. Esse vídeo acaba ficando um pouquinho longo, porque tem que ser bem completinho. Já tem exercícios. A gente precisa agora falar sobre as vantagens e as desvantagens, tanto do recrutamento interno quanto externo.
a gente não estuda vantagens e desvantagens do misto. Não existe, tá? Você usa o misto para quê? Para valorizar, para aproveitar as vantagens do interno e do externo e para minimizar as desvantagens do interno e externo. Mas ninguém estuda uma lista de vantagens e desvantagens do misto. O que se estuda são vantagens e desvantagens do recrutamento interno e externo. Pessoal, mais barato ou mais caro? Qual dos dois é mais barato? O interno ou o externo? Bem, se eu for recrutar lá fora, tem que colocar anúncio em jornal, fazer visita em faculdade e participar de palestras, sei lá, às vezes dá trabalho. Interno é aqui dentro da empresa, procurar onde tem alguém interessado. Com certeza o interno é mais barato. Qual dos dois é mais rápido? Também é o interno. Qual dos dois, em tese, é mais seguro? Porque você já conhece as pessoas. Porque numa entrevista, a pessoa diz que é o tal, mas será que é? Hoje tem muita maneira de checar, mas é diferente. Eu já conheço o meu funcionário que trabalha comigo há muito tempo. Então, em tese, pessoal, tá? É mais seguro. Então, agora eu falei rapidinho 3 vantagens do interno, que por sua vez seriam 3 desvantagens do externo. O externo, no caso, é mais caro, é mais lento e menos seguro. Vamos lá, vamos fazer uma leitura sem pressa, tá? Das vantagens do recrutamento interno. Vantagens do interno. Então, é mais rápido e custa financeiramente menos o interno, tá? Apresenta maior índice de validade e de segurança, pois os candidatos são bem conhecidos pela empresa. Então, o interno é mais rápido, custa menos e é mais seguro. Aproveita melhor o potencial humano existente dentro da organização, o que vai gerar uma poderosa fonte de motivação para o atual funcionário. Motiva é uma fonte poderosa de motivação para os colaboradores. Eu saber que aqui na empresa eles promovem pessoas aqui de dentro. Tem empresa que toda vez que precisa de um gerente, vai procurar lá fora. Isso é um balde de água fria para quem trabalha. No entanto, quando você se utiliza de recrutamento interno, isso motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários. Eu vou estudar, eu vou me preparar, porque eu tenho chance de ser promovido. Incentiva a permanência do funcionário e a sua lealdade, a sua fidelidade. Não requer socialização organizacional de novos membros. Porque assim, quando eu trago alguém de fora, é preciso, no primeiro dia, fazer a socialização, a integração. Eu preciso levar esse gerente, por exemplo, para conhecer todos os setores da empresa, apresentá-lo para as outras pessoas. Ele demora um pouco para entender a dinâmica da empresa. Então, quando eu me utilizo de alguém que já trabalha na empresa, ele já está ambientado. Então, não requer socialização organizacional de novos membros. E olha, quando eu procuro alguém dentro da minha própria empresa para, por exemplo, promover, eu aproveito os investimentos que a minha empresa fez em treinamento e desenvolvimento de pessoal. Quer dizer, eu treinei, eu desenvolvi, eu gastei em capacitação e agora eu aproveito. Isso é uma vantagem do recrutamento interno. E desenvolve um sadio espírito de competição entre o pessoal. Aqueles que entendem que têm chance de ser promovido, eles começam a ficar mais proativos, mais acesos, tá? E cria aquele espírito de competição sadio. Pronto, temos aqui uma boa lista de vantagens do recrutamento interno. Vamos agora falar um pouquinho do externo. Bora falar logo do externo.
tá? Vamos falar das vantagens, das coisas positivas de buscar alguém lá fora. Bem, já falamos das vantagens de promover, de transferir alguém aqui de dentro. Agora, ir buscar lá fora, introduz sangue novo. Como cai isso na prova? E cai exatamente com esse termo. Introduz sangue novo, ideias novas, tá? Novos interesses, novos talentos, novas habilidades, novas expectativas. As pessoas trazem novas metodologias, trazem outra maneira de olhar os problemas. Enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos e habilidades. Chegam pessoas que sabem fazer coisas que ninguém na empresa sabia. Isso eleva, enriquece o patrimônio humano. Aumenta o capital intelectual por incluir novos conhecimentos. Pessoal, é a mesma ideia, enriquecer o patrimônio humano, aumentar o capital intelectual por incluir novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes. Renova a cultura organizacional. A empresa, ela tem uma cultura, um jeito de agir, um jeito de ser. Todo o tempo uma coisa é feita de um jeito. Quando chega alguém de fora, e vocês fazem assim, olha como eu faço aqui, olha como eu fazia na outra empresa. É mesmo, é muito fácil, é muito rápido. Renova a cultura organizacional, tá? Agora, claro, se você não quer alterar a cultura organizacional, você não deve usar o recrutamento externo. Enriquece, ir buscar pessoas lá fora, enriquece a empresa com novas aspirações, incentiva a interação da organização com o mercado, tá bom? Aproveita os investimentos em preparação e desenvolvimento de pessoal efetuados por outras empresas ou pelos próprios candidatos. Veja bem, pessoal, veja bem aqui. Lá no interno, eu disse que um lado positivo é que eu aproveito o investimento em treinamento e desenvolvimento que a minha própria empresa fez no funcionário. Mas quando eu vou buscar alguém lá fora, eu aproveito o dinheiro que aquele próprio candidato investiu em si e que outras empresas que ele trabalhou investiram nele. Se de um lado, no interno, eu aproveito o investimento em treinamento que eu mesmo fiz no meu funcionário, no outro eu aproveito o investimento que as outras empresas fizeram nele. Aproveito os investimentos em preparação e desenvolvimento de pessoal efetuados por outras empresas. Aqui são dois nessa linha, tá? Enriquece com novas aspirações e incentiva a interação da organização com o mercado de recursos humanos. Ok, a gente falou das vantagens do recrutamento interno e as vantagens do recrutamento externo. Vamos falar agora das desvantagens de cada um deles, para a gente poder ir para o exercício. Desvantagens, lado negativo do recrutamento interno. Toda vez você só promover pessoas, só transferir pessoas, ficar aquela coisa repetitiva, aquele sistema fechado. Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas. O conservantismo é facilitado e a rotina atual favorecida. A menos que você queira isso, que nada se renove, você deve evitar ficar fazendo só recrutamento interno. Mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da organização. Não vem nada novo, não vem novidade e a empresa pode ficar estagnada. A cultura organizacional existente é conservada. A menos que você queira isso, você precisa procurar alguém de fora de vez em quando. Funciona como um sistema fechado de reciclagem contínua. Quer dizer, é fechado, é só nós mesmos, as mesmas pessoas. No máximo a gente estuda um pouco, melhora, mas não tem aquela mudança radical quando chega alguém cheio de ideias novas. Tá bom? Então o principal ponto negativo do interno, tá, é em relação a se fechar para mudança, não trazer novas ideias. O nosso capital humano, o capital intelectual, ele não cresce. Já o ponto negativo
Desvantagem do externo é mais caro, é mais demorado, a princípio é menos seguro. Olha só, afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários da organização. É um balde de água fria, principalmente se a empresa só sempre usar recrutamento externo, sempre vai buscar lá fora. Isso vai afetar negativamente a motivação dos atuais funcionários. Ninguém aqui dentro presta, sempre só é lá fora, tá bom? Reduz com isso a fidelidade dos funcionários ao oferecer oportunidades a estranhos. A primeira oportunidade que pintar para ele, ele vai embora. Quando você vai buscar pessoas lá fora, requer a aplicação de técnicas e seletivas mais apuradas para a escolha de candidatos externos. Isso significa custos mais elevados, custos operacionais. Porque aqui dentro você já conhece a história do funcionário. Lá você tem que gastar para usar técnicas bem interessantes para você não cair numa armadilha. Que a pessoa pode parecer que é o melhor do mundo na entrevista, em alguns testes, e não sei. Exige esquemas de socialização organizacional para os novos funcionários. Quando ele chega aqui, tem que apresentar para todo mundo, mostrar onde ficam os setores, etc. E isso às vezes perde tempo. E é mais custoso, oneroso, demorado e inseguro que o interno. Pronto, pessoal. Agora, antes do exercício, pessoal, meu site, petroniocastro.com.br, tem cursos realmente direcionados, direto ao ponto, é investimento seguro, certo? Para você. Tem lá o curso de noção de gestão de pessoas. Tem também cursos em videoaula e PDF só de questões. Quebrando a banca Sebrasp, quebrando a banca FGV. Você quer passar no concurso, tem que investir e fazer o investimento correto. Cuidado, hein? Cuidado, tá bom? Bora fazer agora umas questões. Então, primeira questão, Sebrasp 2024. A seleção de pessoas, em geral, é precedida da etapa denominada recrutamento, que, por sua vez, pode ser do tipo interno ou externo. A seleção é precedida pela etapa recrutamento? Sim, tá? O recrutamento precede, vem antes que a seleção. Então, a seleção é precedida pelo recrutamento. Recrutamento, que pode ser, não quer dizer que só tem esses, que pode ser do tipo interno. Se tivesse só assim, que pode ser do tipo interno, estava certo. Que pode ser do tipo externo, está certo. Que pode ser do tipo interno ou externo, pode. Que pode ser do tipo interno, externo ou misto, pode. Tá entendendo? Poder, pode. A questão está certíssima, tá? A seleção, ela vem depois do recrutamento. Então, ela é precedida do recrutamento. Recrutamento que pode ser, entre outros, interno ou externo. Certíssimo. Olha mais uma questão, ambas são do Sebrasp e de 2024, tá? Julgue o próximo item. Um dos tipos de recrutamento existentes é o misto. É ou não é? Claro que é. Um dos tipos de recrutamento existente é o misto, no qual se buscam candidatos tanto no ambiente interno da organização quanto fora dela. Tá certo. Veja, eu trouxe de propósito essas duas primeiras questões para mostrar que para o Sebrasp existe recrutamento interno, externo e misto. E é claro, para qualquer autor, qualquer banca. Terceira questão, uma questão de 2023 para administrador. O recrutamento pode ser definido como o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelas organizações para atrair. Recrutamento é para atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes para ocupar cargos vagos, podendo ser recrutamento interno ou externo.
Assim, são vantagens, coisas positivas do recrutamento externo. Ser mais rápido e econômico? Não. Mais rápido e econômico seria uma vantagem do recrutamento interno. Mais rápido e mais econômico é uma vantagem do interno. Apresenta maior índice de validade de segurança. Isso também é uma vantagem, só que do interno. Como eu já conheço o meu empregado, então apresenta maior validade, índice de validade de segurança. Ser uma poderosa fonte de motivação para os empregados. O quê? Recrutar externamente e buscar o gerente lá fora é uma poderosa fonte de motivação para os empregados? Não, isso também é uma vantagem do interno. Desenvolve um espírito sadio de competição entre o pessoal. Também é uma vantagem do recrutamento interno. Como a gente sabe que alguém daqui de dentro vai ser promovido, então a gente faz aquela competição sadia. Por eliminação, só pode ser a letra E. Uma vantagem de eu ir buscar alguém lá fora. Eu aproveito investimentos em preparação de pessoal efetuados por outras empresas. Outras empresas investiram no gerente. E hoje todo mundo já viu que o gerente da loja é bom? Vou trazer para mim. Já viu que o técnico do outro time é bom? Vou trazer para mim. Eu aproveito investimentos em preparação de pessoal efetuados por outras empresas. Essa é a única que é uma vantagem do recrutamento externo, tá bom? Letra E. Vamos para a quarta questão. Chiavenato 2020 define que as fontes de recrutamento são as áreas do mercado de recursos humanos que devem ser exploradas pelos mecanismos de recrutamento. Serviu para nada na questão. Sendo assim, analise as afirmações que seguem relacionadas às vantagens do recrutamento interno. Vantagens, coisas boas de eu, a grosso modo, eu posso transferir também. Promover alguém aqui de dentro é uma fonte poderosa de motivação para os colaboradores. Com certeza, com certeza. Desenvolve um sadio espírito de competição entre o pessoal. Com certeza, que vence o melhor. Aproveita os investimentos da nossa empresa, que a gente fez, em treinamento de pessoal. Com certeza. Renova e enriquece os recursos humanos. Peraí. Se eu vou promover alguém daqui de dentro, renova e enriquece os recursos humanos da empresa? Não, esse não. Isso aqui, renovar e enriquecer os recursos humanos da organização, seria uma vantagem do recrutamento externo. Qual o resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas? É o 1, o 2 e o 3. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Resposta 6. Tá bom? Letra B. Ele queria somatória dessa questão, somatória dos números correspondentes às afirmações corretas. 3 mais 2 mais 1. Tá bom? Tranquilo. Vamos para a quinta questão, mais uma do Sebrasp 2024. O recrutamento interno, ele visa motivar os profissionais já contratados pela organização para a ocupação de outros cargos e funções. Verdade. Quando eu recruto internamente, todo mundo sabe que vai ser internamente, isso motiva os profissionais já existentes na empresa para a ocupação de outros cargos, o que contribui para o aprimoramento profissional. Isso, até aqui está lindo e maravilhoso até aqui. Porque eles vão lutar para crescer, se desenvolver. Só que aí olha o que ele diz, vê se vocês concordam. Por isso, deve sempre ser a técnica de recrutamento preferida pelos empregadores. Ele está dizendo que sempre deve ser preferido o recrutamento interno. Claro que está errado. Pessoal, cuidado, hein?
Não existe um melhor, um pior. Depende do seu propósito. Se na minha empresa, time que está ganhando não se mexe, eu quero que o meu time de futebol continue jogando como ele vem jogando, só que o meu técnico foi para a seleção brasileira, eu vou colocar o auxiliar dele para ser o novo técnico, porque o time está bem e ele pensa igual ao técnico. Se eu quero uma mudança radical, eu vou buscar lá fora. Dependendo do meu propósito, o recrutamento interno pode ser melhor ou o externo pode ser melhor. Nunca aceitem. Olha a próxima questão. Olha de novo Sebrasp 2024. O recrutamento interno é sempre mais vantajoso que o externo, pois além de ser menos oneroso, gera menos riscos à organização. Certo ou errado? Ele é menos oneroso? É. Ele gera menos risco? Sim. Mas ele sempre é mais vantajoso? Não. O problema é dizer que ele sempre é mais vantajoso. Ele não traz, por exemplo, ideias novas, etc, etc. Não. Tá? Então, bem repetir essa ideia aí, para você não errar na prova. Sétima questão, mais uma de 2024, lá do Mato Grosso. O conjunto de atividades que são utilizadas pelas organizações para atrair candidatos para suas vagas de emprego é denominado recrutamento, podendo ser realizado interna ou externamente. Assim, é uma vantagem do recrutamento interno. Uma vantagem de eu promover alguém aqui de dentro, enriquecer o patrimônio humano pelo aporte de novas habilidades. Não. Enriquecer o patrimônio humano, trazer novas habilidades é uma vantagem do externo. Renovar a cultura organizacional e a enriquecer com novas aspirações também é uma vantagem do externo. Motivar e encorajar o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários. Aí sim, tá? Recrutar internamente motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais. Introduzir sangue novo na organização, com novos talentos, habilidades e expectativas. Isso também é uma vantagem do recrutamento externo. Então só pode ser a nossa letra C. Vantagem do interno, motivar e encorajar o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários. Oitava questão, essa lá de Fortaleza, banca FGV. Com relação aos possíveis procedimentos utilizados pelas organizações de recrutamento de talentos, assinale a única correta. O recrutamento interno, deixa eu pegar aqui minha canetinha vermelha. O interno tem vantagem de ser mais econômico. Acabou a questão. Claro, o interno tem a vantagem de ser mais econômico. Bora achar o erro das outras. O externo tem como vantagem de ser um processo mais ágil, mais rápido é o interno. Está errado aqui. O recrutamento interno tem a desvantagem de aumentar os riscos de incompatibilidade entre o funcionário e a empresa. Isso é o externo, porque a pessoa pode ser muito boa, mas aqui ser incompatível. O recrutamento externo tem a desvantagem de dificultar a mudança e a inovação da empresa. É o interno que dificulta essa mudança, essa inovação, porque são sempre as mesmas pessoas. O interno tem a desvantagem de reduzir a fidelização dos atuais funcionários. Quem reduz a fidelização é o externo. A pessoa diz, eles só vão buscar lá fora toda vez, eu vou ir me embora. O único que está correto é mesmo a letra A. O recrutamento interno tem a vantagem de ser mais econômico. Maravilhosa questão. Nona, mais uma de 2024. No desenvolvimento das equipes de trabalho, o processo de atração de novos membros para a equipe é denominado recrutamento. Nesse sentido, é uma vantagem do recrutamento externo, uma vantagem de buscar lá fora, promover lealdade à empresa, negativo. Lealdade e fidelidade
é quando você promove internamente. Gerar maior motivação para o pessoal, negativo. O que motiva o pessoal é saber que daqui de dentro vai ser promovido alguém. Agora sim, vantagem do recrutamento externo: renovar e enriquecer o patrimônio humano da empresa. E aqui embaixo, desenvolver espírito sadio de competição entre as pessoas. Isso é uma vantagem do recrutamento interno. Começa a ficar repetitivo. Letra C, a nossa 9ª. E a 10ª, Banca Quadrix, Goiás. Olha, agregação, trazer novas experiências e conhecimentos à organização, para a nossa empresa, bem como a renovação da equipe de trabalho, constitui vantagens do recrutamento externo? Com certeza, com certeza. Agregar novos conhecimentos, novas habilidades, novas experiências, renovar a empresa é uma vantagem de você ir buscar alguém lá fora. Tá bom? Pessoal, volto a dizer, lá no meu site tem cursos exatamente como esse vídeo aqui, tá? Se você quer realmente uma preparação inteligente, direta, objetiva, vem comigo, tá bom? Pessoal, fica com Deus e até a próxima. Valeu!